Oi, Celso. Bom, seguindo a nossa programação, apresentamos agora a palestra técnica 5 desta manhã, com o tema Produção de biomassa de microalgas em meios salobros, a partir do reuso de efluentes domésticos para fins bioenergéticos. Como moderador e apresentador e debatedor desta palestra, eu convido à tela o professor Celso Scaranello, presidente da AREMESP. Convido à tela também a palestrante Bruna da Silveira Guimarães, doutora em Engenharia Química da Labdes. Bom, passo primeiro a palavra ao moderador para as suas considerações iniciais, em seguida farei a apresentação da palestrante para a sua apresentação. A palavra é sua, Celso. Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez. E é com alegria que estamos recebendo aqui a Bruna Silveira, do time de pesquisadores lá da Universidade de Campina Grande, Universidade Federal, também do Laboratório de Dessalinização. É uma pessoa que tem uma bagagem incrível e que vai passar um pouquinho para vocês hoje. Então, por gentileza, Patrícia, apresente a nossa colega Bruna, a nossa doutora Bruna, para que ela seja introduzida aí na sua apresentação. Então, vamos lá. Bruna é graduada em Engenharia Química pela UFCG, onde vem atuando em projetos de pesquisa e extensão no Laboratório de Referência em Dessalinização, bem como ela atua em análises de águas e efluentes. Possui doutorado em Engenharia Química pela UFCG, na área de meio ambiente, produção de microalgas, biocombustíveis e reuso de águas. Bom, a palavra é sua, Bruna, uma boa apresentação. Obrigada, bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, do Celso Scaranello, que fez esse convite através do professor Kepler, e dizer da minha alegria, de estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que eu trabalhei ao longo dos 4 anos de doutorado. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês. Eu vou deixar você à vontade, viu, Bruno? Eu vou ficar escondidinho. Ok. Tá dando para ver aí? Tá sim, só falta colocar no modo apresentação. Ok.
Só um minuto. Deu para ver? Ainda está não está no modo apresentação. Ele está abrindo aqui. Temos tempo, pode ficar bem tranquilo. Se quiser descompartilhar e depois compartilhar de novo, talvez ele funcione. Certo, só um instante. Isso acontece nas melhores famílias, não tem problema. Tá bem, só um minuto. Deu para ver? Não, nós estamos vendo, só não está. Eu vou eu vou pedir para você compartilhar novamente. Então, eu tiro aqui, agora você faz. Compartilhe novamente, por gentileza. Abre primeiro, isso. Tá dando para ver? Não, estamos vendo, só que não está entrando o modo... Mas tudo bem, Bruna, não fique... Aqui está aparecendo o modo apresentação. Mas é que você talvez tenha que fazer a apresentação, o modo apresentação primeiro, para depois compartilhar. Mas tudo bem, segue a sua apresentação, daqui a pouco ele deve aparecer. Eu vou tentar aqui, só um instante. Agora sim está excelente. Bom trabalho. Vamos começar, então. Então, pessoal, como eu estava falando, né, só agradecer o convite mais uma vez e dizer que hoje eu vou mostrar um pouquinho daquilo que eu desenvolvi no meu doutorado. Foi desenvolvido aqui no Lab 10, na Universidade Federal de Campina Grande, e ele foi defendido no ano passado, né? Foi concluído e defendido no ano passado, e nós demos continuidade ao projeto, certo? Atualmente a gente continuou estudando e aprofundando mais os conhecimentos. Então, como o título, né, a nossa palestra ela tem a produção de biomassa de microalgas em meios salobros, a partir do reuso de efluentes domésticos para fins bioenergéticos, certo? Esse trabalho ele tem um enfoque na produção de biomassa de microalgas, certo? E estudar a viabilidade de produzir biocombustíveis a partir dessa biomassa. E também ele tem como enfoque o reuso de águas residuárias domésticas, certo? Sendo utilizado como fonte de nutrientes, certo? Em meios salobros. Deixa eu passar aqui. Então, nossa apresentação hoje ela foi dividida em 5 tópicos, onde a gente vai abordar uma parte introdutória, certo? Depois eu vou falar um pouco da metodologia que eu utilizei no meu trabalho, mostrar alguns resultados, certo? Dos cultivos fechados e abertos que foram realizados aqui no Lab 10, e mostrar algumas conclusões que eu cheguei a partir desses estudos e as perspectivas da continuidade desse projeto, certo? Como introdução, a gente vai falar um pouco sobre o Lab 10, que é o laboratório de referência em dessalinização. Ele foi implantado no ano de 2003,
em parceria com a Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, certo? Ele é vinculado ao Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Campina Grande, certo? No campus 1, aqui em Campina Grande. Ele tem como coordenador o professor Kepler Borges França, certo? Que desde então vem atuando nessa área de dessalinização e purificação de águas. Aqui nas nossas instalações, a gente possui laboratórios de análise de água e efluentes, certo? A gente enquadra as nossas amostras como água potável ou não, a partir da portaria 888 de 2021, e aí nós enquadramos essas águas a nível de potabilidade. E os efluentes a gente faz análises, né, de contagem de bactérias, de carga poluidora, DBO, DQO, e entre outros parâmetros, certo? Nós também temos o Laboratório de Desenvolvimento de Membranas Cerâmicas. A gente produz membranas cerâmicas, somos um dos laboratórios do Brasil que tem essa tecnologia de produção de membranas cerâmicas, e também nós possuímos o Centro de Teste de Tecnologia de Dessalinização, o CTTD, foi implantado em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no ano de 2019, e aí eu mostro aí o endereço do eletrônico, vocês podem acessar e obter mais detalhes acerca desse centro, certo? Algumas das nossas linhas de pesquisa aqui no Lab 10, nós temos a dessalinização de águas salobras e salinas, certo? Tudo que for de universo de água é o nosso enfoque. O aumento da vida útil dos sistemas de dessalinização, tendo a análise, manutenção e o monitoramento remoto, certo? Desses sistemas de dessalinização. Temos também desenvolvido linhas de pesquisa a partir do aproveitamento do concentrado do processo de dessalinização, através da piscicultura e sistemas hidropônicos, certo? Temos a utilização de energias renováveis nos processos de dessalinização, como energias fotovoltaicas, a produção de hidrogênio eletrolítico, certo? E essas três últimas foram as linhas de produção de pesquisa que eu tive o enfoque no meu trabalho, que é a produção de membranas cerâmicas, a produção de biomassa de microalgas e o reuso de águas residuárias, certo? A gente sabe, né, que a realidade que nós temos hoje é de um aumento populacional, certo? Estudos apontam que até 2050, nossa população mundial pode chegar até 9,7 bilhões de habitantes. E com esse aumento populacional, aumenta também a demanda energética, certo? Pesquisadores apontam também que até 2030, essa demanda pode aumentar em até 50%. E com isso, nós temos que a taxa de consumo de combustíveis fósseis, ela não supre essa demanda, né? Essa previsão de demanda. Os estudos mostram que essa taxa é 105 vezes a taxa de demanda, né? Mais rápida do que a natureza pode fornecer. Então, isso acarreta as diminuições, tem acarretado as diminuições das reservas de combustíveis fósseis. E daí a necessidade de se buscar novas tecnologias de obtenção de biocombustíveis, entre outros, para suprir essa demanda que vem ocorrendo na nossa atualidade, né? E os biocombustíveis, eles têm surgido como essa alternativa para suprir essa demanda, certo? Nós temos os biocombustíveis de primeira geração, que são os produzidos a partir de grãos de oleaginosas, como o milho, a soja, a cana-de-açúcar, certo? Nós temos os de segunda geração, que são os produzidos a partir da biomassa, tanto vegetal quanto animal, e, mais recentemente, nós temos os de terceira geração, que são os biocombustíveis produzidos a partir da biomassa de microalgas, certo?
tem se mostrado um ramo bastante promissor no suprimento dessa demanda de energética, né? Há algumas vantagens que nós temos da utilização dos biocombustíveis a partir de microalgas, certo? Uma menor área de terra, certo? É requerida para se produzir esses micro-organismos, certo? Ela não necessita de terras de boa qualidade, ou seja, elas podem ser cultivadas em terras não aráveis, diminuindo a competição com a utilização de oleaginosas que poderiam ser utilizadas para fins alimentícios. E aí também nós temos a baixa exigência de água, de qualidade de água para o seu cultivo. Então, esses micro-organismos, eles podem ser cultivados em águas impróprias para o consumo humano, como águas salobras, salinas e águas residuárias, certo? E também a possibilidade de cultivo em regiões desérticas, áridas e semiáridas, certo? Na nossa região aqui, no Nordeste, nós estamos no semiárido nordestino, aqui em Campina Grande, e essa região que compreende essa área mais escura que vocês veem aí na tela, ela tem a característica de alta luminosidade e altas temperaturas durante praticamente todo o ano. Então, tem se mostrado essa região como uma área propícia para o cultivo de microalgas a partir para fins bioenergéticos, né? Mas nós temos na nossa região um baixo índice pluviométrico, certo? Nós temos regiões onde a precipitação não chega a 200 milímetros. E como utilizar, produzir esses micro-organismos nessa região que tem uma baixa disponibilidade de água, certo? Para isso, nós temos, eu vou mostrar mais na frente, a utilização de águas subterrâneas. E mostrando para vocês o que são microalgas, certo? São micro-organismos fotossintéticos unicelulares, certo? Eles têm entre 0,2 a 0,8 milhão de espécies, dentre elas, mais de 35 mil são conhecidas para estudo. Esses micro-organismos são responsáveis pela fixação, ou seja, a captura de 50% do CO2 terrestre, sendo destes 77% é utilizado na produção de oxigênio. Então, esses micro-organismos contribuem com uma alta taxa de oxigênio no globo terrestre. Esses micro-organismos também, eles têm uma alta velocidade de crescimento e uma maior eficiência fotossintética se comparado com plantas superiores, certo? Mostrando um pouquinho do contexto histórico, as primeiras pesquisas com microalgas surgiram durante a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha ela começou a entender que as microalgas poderiam ser obtidas para fonte de lipídios e suplemento alimentar. Nos anos 60, o estudo da biologia começou a se aprofundar e da fisiologia desses micro-organismos, só que com a crise do petróleo em 1970, nos anos 70, esses micro-organismos começaram a ser estudados como fontes alternativas de biocombustíveis. E em 1980, o Departamento de Energia dos Estados Unidos iniciaram o programa de espécies aquáticas, que começou a estudar mais com afinco esses micro-organismos para a produção propriamente dita de biodiesel, certo? Os cultivos de microalgas, eles podem ser fechados, onde se tem um controle maior de parâmetros como temperatura, luminosidade, concentração de nutrientes, entre outros parâmetros que podem ser controlados. Então, nós temos uma maior taxa de produção, um maior controle desses parâmetros vai acarretar em uma maior quantidade de biomassa. Porém, nós temos as desvantagens de ter um custo mais elevado de produção.
Em contrapartida, nós temos os cultivos abertos, que são feitos em tanques, chamados réssois, que são tanques grandes, de baixa profundidade, para que a luz ela incida de maneira uniforme em todo o tanque, certo? E contendo essas pás agitadoras, que servem como misturadores que deixam o sistema em suspensão. Então, a biomassa ela fica em suspensão no meio de cultivo líquido, e a partir de quando essas pás elas começam a girar, ocorre a mistura uniforme do sistema. E aí nós temos a produção, ela produz maiores quantidades de biomassa, porém, tem a desvantagem de um menor controle dos parâmetros que afetam diretamente no cultivo, como temperatura, a luminosidade, que é a luminosidade natural, a gente não vai ter esse controle, porém, o semiárido nordestino mostra uma área uma região bastante propícia para o cultivo desses micro-organismos. Mas por que se produzir microalgas, certo? A gente tem a biomassa da microalga, ela possui componentes como ácidos graxos, lipídios, proteínas, carotenoides, vitaminas, antioxidantes, que são utilizados nos mais diversos ramos. Usamos farmacêutico, alimentício, tanto animal quanto humano, são utilizados como suplementos vitamínicos, e os lipídios, os níveis de lipídios, eles são utilizados para a produção de biocombustíveis, que é o nosso foco aqui. E os estudos mostram que a produção, se realmente continuar o avanço dessa tecnologia, a produção de biocombustíveis a partir de microalgas poderia suprir 30% da demanda energética do planeta, certo? Então, daí a importância de se estudar e aprofundar os conhecimentos nessa área, tá bom? Autores mostram que os meios de cultivo, as microalgas, elas se desenvolvem tanto em meios de cultivo de água doce, salinos e salobros. E os estudos mais atuais, eles vêm mostrando que o estresse salino, ou seja, você submeter a microalga, a célula, a um meio salino ou salobro, ele pode potencializar a acumulação lipídica na célula, que é o nosso interesse. O nosso interesse são os lipídios intracelulares, que vai potencializar essa produção para se produzir o biodiesel, certo? Então, autores como Pancha, ele estudam o efeito da salinidade, utilizou da salinidade do meio, né? Ele utilizou essa espécie, Cenedesmus, e ele observou o aumento da taxa de acumulação de lipídios a partir do estresse salino. Então, ele utilizou várias concentrações de salinidade e ele percebeu que o crescimento no meio com maior salinidade acumulou altas concentrações, tanto de lipídios como de carboidratos, porém, se produziu menores quantidades de biomassa. Então, no meu trabalho, eu procurei esse equilíbrio entre produzir lipídios em meios salobros e quantidades de biomassa satisfatórias para se produzir, estudando a viabilidade de se produzir biocombustíveis a partir dessa biomassa, certo? Então, as características da nossa região aqui, das geológicas, né, vamos dizer assim, do nosso subsolo, é de aproximadamente 50% de rochas cristalinas, certo? Então, as nossas águas subterrâneas, elas possuem altas concentrações de sais, certo? Principalmente cloreto de sódio, que acarretam um valor de sódios totais dissolvidos acima do limite de potabilidade. Então, na sua grande maioria, as águas subterrâneas da nossa região, elas são impróprias para o consumo. Então, elas precisam passar por um processo de dessalinização para poder deixar essa água potável. Mas, por que não também utilizar essa água
imprópria, essa água salobra, como meio de cultivo para se produzir biomassa de microalgas. Então, nós temos aqui na região essa possibilidade do cultivo de microalgas, tendo esse clima favorável, a partir do meio de cultivo salobro de águas subterrâneas, certo? Como fonte de nutrientes, a gente sabe que águas residuárias, as águas residuárias domésticas, que foi o nosso objeto de estudo aqui, elas contêm altas concentrações de nutrientes. E o despejo inadequado desses efluentes, eles podem acarretar na poluição, certo? Dos corpos d'água, das águas superficiais, devido ao processo de eutrofização, que é o aumento excessivo de nutrientes naquele meio, que vai gerar um desequilíbrio ecológico naquele ecossistema ali, certo? Então, um despejo inadequado desse efluente vai acarretar em prejuízos ambientais. E por que não reutilizar essa água, utilizar essa água cheia de nutrientes para que as microalgas possam se desenvolver nesse meio, certo? Então, como algumas vantagens de se produzir microalgas utilizando como fonte de nutrientes águas residuárias, nós temos um baixo custo. Esse trabalho ele também visou minimizar ao máximo os custos de produção. Então, esse efluente é um efluente de baixo custo de obtenção. Nós temos uma maior facilidade de se produzir em larga escala, devido à diminuição desses custos, e também ele traz benefícios ambientais, como a diminuição desse processo de eutrofização, que eu já falei, além da remoção dos níveis, principalmente de nitrogênio e fósforo do meio, certo? E a possibilidade também de se reutilizar esse efluente para, por exemplo, irrigação, certo? E também nós temos umas condições favoráveis de pH e CO2 dissolvido naquele meio, que são favoráveis para o desenvolvimento de biomassa de microalgas, certo? Então, o biodiesel obtido a partir de microalgas, ele é obtido através da reação de transesterificação, certo? Onde os lipídios, eles reagem com um álcool de cadeia curta, geralmente o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador, geralmente uma base ou um ácido, e aí é formado o biodiesel em si, certo? E a taxa de conversão de biodiesel, ele vai depender da espécie que a gente está utilizando, certo? As porcentagens lipídicas, elas variam de espécie para espécie. As condições extremas, como eu falei, a salinidade do meio, ela interfere diretamente na taxa de acumulação lipídica e também a colheita de biomassa. O que seria isso? Seria o processo de separação da biomassa e do meio líquido de cultivo, certo? O nosso interesse é obter a biomassa seca. E esse processo de separação é o que muitas vezes tem impedido se produzir a biomassa de microalgas em larga escala. Por quê? Porque os processos convencionais, como flotação, filtração, centrifugação, coagulação, floculação, e entre outros, eles são responsáveis por entre 14% a 30% dos custos de produção. Então, isso, se você pensar em larga escala, muitas vezes se torna inviável de se produzir, certo? Então, como alternativa, a gente tem a utilização de membranas, certo? Que são barreiras físicas que vão separar duas fases. Essas, a depender do tamanho do poro dessa membrana, elas podem ser classificadas como de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa. Então, nessa figura aqui, vocês veem essas bolinhas pretas representam as células de microalgas. E elas já se enquadram, elas já são retidas em membranas de microfiltração, já que a célula de microalga, ela tem entre 3 e 30 micrômetros de diâmetro. Então, nessa figura, quanto mais, vocês podem ver que quanto mais se diminui o poro da membrana, maior a demanda
energética que se vai requerer. Então, utilizando membranas de microfiltração, eu vou ter uma menor demanda energética, se comparado com outras membranas mais fechadas, de poros mais fechados, e a membrana de microfiltração, ela apresenta a característica de alta retenção, ou seja, eu vou conseguir separar, vou conseguir obter uma maior quantidade de biomassa, eu vou utilizar menos compostos químicos, se comparados, por exemplo, com flotação, floculação, por exemplo, menor consumo energético eu vou precisar, certo? E vou ter a possibilidade de reutilizar esse permeado ou para novos cultivos ou para outros fins, como irrigação, por exemplo, certo? Então, esse trabalho, ele traz essa alternativa de utilização de membranas cerâmicas, que são produzidas aqui no laboratório, como uma alternativa do processo de separação dessa biomassa. Então, no meu trabalho, eu utilizei 5 espécies de microalgas, a clorella, Senedesmus, vocês estão vendo aí, Nanocloropsis, Monorafídeo e a Pediastrum, certo? Então, esse trabalho ele foi dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, eu utilizei meios sintéticos produzidos em laboratórios, deixando esses meios salobros e pude estudar o desenvolvimento cinético dessas microalgas nesses meios sintéticos, para ver se elas se desenvolviam bem em meios salobros. Em uma segunda etapa, eu utilizei um meio de cultivo que eu propus, né, a mistura de águas de poços e a utilização de águas residuárias domésticas. Eu utilizei águas fósicas como fonte exclusiva de nutrientes para a obtenção da biomassa dessas microalgas. Então, nessa segunda etapa, eu realizei cultivos fechados em escala de bancada para estudar a cinética de crescimento desses micro-organismos e a produção de lipídios nesses meios. E em uma terceira etapa, eu realizei cultivos abertos em uma escala piloto, certo? Então, como fonte alternativa de nutrientes, a gente tem o esgoto doméstico, certo? Águas fósicas e águas salobras como fonte, como meio de cultivo. E a junção desses 2 meios são os meios de cultivos que eu utilizei para a produção de microalgas, certo? Então, mostrando aqui um esquema rápido do meu trabalho, então, a produção de biomassa se deu utilizando a mistura água de poço e águas fósicas em diferentes proporções, certo? Como meio de cultivo para a produção desses micro-organismos. Como eu falei inicialmente, os cultivos fechados, vocês podem ver aí na imagem, e aí eu analisei alguns parâmetros, né, como o crescimento, a produção de biomassa, teor de lipídios, a concentração de nutrientes e a carga poluidora. E na terceira etapa, como eu falei, os cultivos abertos, realizei os mesmos ensaios, os mesmos parâmetros eu analisei e acrescentei os níveis de contaminação. Analisei a bactéria Escherichia coli nesses meios e estudei se haveria a descontaminação desses meios a partir do crescimento da biomassa de microalgas. E aí, como processo de separação, eu utilizei as membranas cerâmicas. Essas membranas são produzidas aqui no Lab 10. Então, vocês podem ver que eles são tubos. Eu utilizei essas membranas de mais ou menos 30 centímetros de comprimento. E aí vocês podem ver a diferença, né? Essa do lado direito, vocês podem ver a biomassa ficou retida, certo? Em toda a superfície da membrana. E aí, embaixo, vocês podem ver a membrana limpa, sem a biomassa. E aí, o que é que a gente fazia? A gente retirava essa biomassa da superfície da membrana e realizava a secagem para a análise de teor de lipídios, certo? Aqui eu vou mostrar alguns resultados, não são todos, porque foram bastante resultados que nós obtemos, mas só para informar um pouco a vocês, ilustrar, né? Aqui nós temos a análise cinética
o estudo cinético de crescimento. Então, vocês podem ver, eu mostro aqui 2 gráficos, certo? O gráfico da esquerda, que tem aqui, é a velocidade máxima de crescimento, e o da direita mostra o tempo de geração, que é o tempo que a célula gasta para se duplicar, certo? Na fase de crescimento máximo. Então, o meu objetivo era obter meios com altas velocidades de crescimento. Então, se a gente olhar aqui para essa primeira espécie, que é a clorela, eu utilizei um meio que eu denominei de controle, ou seja, era um meio sintético, sem adição de sais e sem adição de esgoto, somente com os nutrientes sintéticos preparados em laboratório. E utilizei como meio de comparação para ver o quão esses meios, utilizando a mistura água de poço e nutrientes de fossas sépticas, nessas proporções que eu utilizei 5, 10, 30, 50 e 80% dos nutrientes do efluente diluído em água de poço, certo? Então, eu estudei tanto as concentrações de nutrientes como a salinidade do meio na influência desses parâmetros. Então, essa primeira espécie, vocês podem ver que ele se aproximou bastante do meio de controle, certo? Do meio sintético, que é o meu comparador, certo? Então, eu obtive altas concentrações, altas velocidades de crescimento, principalmente nos meios de 5% e 10% de concentração e baixos tempos de geração, que se aproximaram mais desse meio de controle que eu denominei, para essa espécie. Já a segunda espécie, que é essa de azul aqui, essas barrinhas azuis, que é a CNE10, vocês podem perceber que ela superou o controle no seu crescimento, ou seja, o crescimento se deu mais rápido nesses meios com 5% e 10% de nutrientes, certo? Já na Nanocloropsis, eu pude perceber que o meio com 80% de nutrientes, ele superou o seu controle. Então, a partir da espécie, a velocidade e a cinética de crescimento, ela pode variar a depender da espécie que eu estou utilizando. E a análise de nutrientes que eu realizei nesses cultivos, a gente pode perceber aqui que os níveis de amônia do meio, eles caíram bruscamente, certo? E os níveis de nitrato e nitrito, eles aumentaram, certo? Esse fenômeno, ele pode ser explicado devido à interação, porque das bactérias nitrificantes. Esse meio, ele era um meio contaminado com diversas bactérias, certo? Diversos micro-organismos. Então, haveria ali a simbiose entre as microalgas e essas bactérias nitrificantes que iriam transformar a amônia e o amônio em nitrato e nitrito. Então, por isso a gente observou esses aumentos de nitrato e nitrito devido tanto à absorção das microalgas da amônia, quanto a transformação da amônia em nitrato e nitrito, certo? Também podemos perceber o aumento dos níveis de fósforo, de fosfato, certo? E Delgadillo e Mirkes, eles atribuem a rupturas celulares, ou seja, a microalga ela vai absorver esse nutriente e algumas podem ocorrer, e em algumas podem ocorrer essas rupturas que vão liberar esse nutriente para o meio de cultivo. Em todos os cultivos, nós podemos perceber a diminuição de mais de 90% dos níveis de amônia, certo? Que é um dos principais poluidores de efluentes domésticos. E a diminuição também da carga poluidora. A gente realizou análise de DQO, demanda química de oxigênio, e percebeu a diminuição dessa demanda em todos os cultivos, em todas as concentrações, certo? E um pouco da produção de lipídios e biomassa, a gente observou, por exemplo, a clorela, ela aumentou significativamente os níveis de lipídios nos meios com 5% e 10% de nutrientes.
em relação ao seu controle. E a produção de biomassa foi mais expressiva nesse meio de 5%. Já a cinedésmos ocorreu, assim como a velocidade de crescimento, ocorreu também no meio com 80% de nutrientes. A produção de lipídios se deu nesse meio. E a produção de biomassa se deu no meio com 50%. Porém, a gente pode perceber que o meio de 50% também teve níveis de lipídios superiores a 60%. Então, como eu falei, deve haver esse equilíbrio entre produção de lipídios e produção de biomassa. Nem sempre o meio que ocorreu a maior concentração de lipídios vai ser aquele meio que produziu mais biomassa, mas a gente procura equilibrar esses dois fatores para obter melhores resultados. E já na nanoclorópsis, a gente observou que o meio com 50% de nutrientes também superou o seu controle, certo? Aqui essa tabela bem cheia de dados, vocês podem ver, mas eu queria só destacar a produção de biomassa, certo? Aqui a gente fez uma previsão de quantos miligramas por litro de biomassa a gente obteria em uma produção em escala piloto, certo? Então, utilizando os melhores resultados que a gente obteve, para a clorela, a gente observou que o meio com 50%, ele obteria 5.320 miligramas por litro de biomassa de microalgas. Baseado no teor de lipídios, a gente obteria 3.900 miligramas por litro de lipídios disponíveis para se produzir o biodiesel, certo? Já a cinedésmos, a gente observou que no meio com 50% de nutrientes diluídos em água de poço salobra, a gente obteve 3.400, mais ou menos, miligramas por litro e 2.160 miligramas por litro de lipídios disponíveis. E a nanoclorópsis, perto de 5.000 miligramas por litro de biomassa seca, e de lipídios disponíveis, a gente obteria 3.413 miligramas por litro de biomassa de lipídios disponíveis para se produzir biodiesel. Então, a gente pôde perceber a viabilidade de se produzir esse biocombustível a partir desses meios de cultivo. Os resultados nos cultivos abertos em escala piloto, a gente obteve, aqui nessa tabela, a gente fez essa previsão. Se a gente quisesse produzir em larga escala, quanto a gente iria obter? Então, para cada mês, a gente obteria 6 ciclos de cultivo para a clorela e entre 3 e 4 ciclos de cultivo para a nanoclorópsis. Se a gente quisesse obter 200 metros cúbicos de cultivo, a gente iria produzir 240 quilos de biomassa, entre 200 e 240 quilos de biomassa da clorela e entre 200 e 300 quilos de biomassa da nanoclorópsis, certo? A gente pode perceber que os níveis de lipídios, eles variaram aqui e foram menores do que nos cultivos fechados, o que já era de se esperar, devido justamente à falta de controle de agentes externos e das condições de cultivo, como temperatura, luminosidade e a presença de outros micro-organismos no meio, que podem ter influenciado nessa acumulação lipídica, certo? Com relação à utilização das membranas cerâmicas como meio de separação da biomassa e do meio de cultivo, a gente realizou ensaios de cor e de turbidez para quantificar essa eficiência. E aí vocês podem ver os valores, né, obtidos da alimentação, do permeado e do concentrado, que é o nosso meio de interesse, né, o meio contendo a biomassa, e a gente pode perceber uma diminuição de 81% da cor e de 97% da turbidez nos meios de cultivo da clorela, e de 78% da cor e de 89% da turbidez nos meios
de cultivo da nanocloropsis, certo? Então, a gente percebeu essa alta eficiência no processo de separação da biomassa utilizando essas membranas cerâmicas, que são membranas de baixo custo de produção. Nós utilizamos materiais daqui da região do semiárido. Essas membranas, elas podem ser lavadas e reutilizadas inúmeras vezes. Essas membranas, elas, se cair no chão, ela vai quebrar. Então, elas devem ter esse cuidado de manuseio, mas, fora isso, elas podem ser reutilizadas e reutilizadas e reutilizadas para os diversos cultivos de biomassa de microalgas, certo? Para fins bioenergéticos. E, com isso, diminuiu bastante os custos de produção desses micro-organismos, que pode tornar mais viável essa produção em larga escala da biomassa de microalgas, certo? Então, a partir da primeira etapa, como eu falei, que foram os cultivos sintéticos, utilizando sais de laboratório, o NaCl, a gente pode perceber um alto potencial de crescimento em meios salobros, e a gente obteve porcentagens de lipídios superiores a 100% para nanocloropsis e próximos a 50% para a clorela, para a cinedésima, aliás. A clorela teve uma acumulação de lipídios reduzida nesses meios. Na segunda etapa, que foi o cultivo em escala de bancada da mistura água de poço e efluente de fossas sépticas, a gente percebeu um aumento na cinética de crescimento em relação a esse meio de controle, esse meio comparativo que a gente fez em laboratório, e a gente percebeu esse aumento da cinética em relação a esse meio. As espécies que mostraram uma maior acumulação lipídica e produção de biomassa foram a clorela e a nanocloropsis, e a gente obteve maior eficiência na produção de lipídios e de biomassa, observados na clorela, em baixas concentrações de nutrientes e baixas salinidades também, certo? Então, se eu quero produzir a clorela, eu vou utilizar meios com baixas concentrações de nutrientes e baixas salinidades. E aí eu vou obter, vou prever que eu vou obter uma maior eficiência na produção de lipídios. E se eu quero produzir a nanocloropsis, eu vou utilizar meios com altas concentrações de nutrientes e altas salinidades para tentar maximizar a minha produção lipídica. Nos cultivos abertos, a gente percebeu um alto consumo de nutrientes, alta diminuição dos níveis de amônia, de fosfato. A gente percebeu também a diminuição dos níveis de fosfato nos cultivos abertos, e também da carga poluidora para todas as espécies. E percebeu também a ocorrência do processo de nitrificação, como eu falei anteriormente, nos meios que tinham altas concentrações de amônia. Também a gente percebeu a eficácia, né? A gente pôde comprovar a eficácia do processo de separação com membranas cerâmicas, e também o grande potencial para escalonamento, certo, da produção na nossa região. Então, a gente pode pensar, né, na produção em larga escala, no instalamento de estações de produção de biomassa de microalgas na região do semiárido, utilizando esses meios de baixo custo que podem gerar, né, biocombustíveis e diminuir a demanda energética, certo? E também a possibilidade de implementação, como eu falei, de estações de produção de microalgas, que podem gerar desenvolvimento econômico, ambiental e ambiental, né, na nossa região semiárida nordestina. E quanto às perspectivas, né, nosso trabalho ele não parou, ele continuou aqui no nosso laboratório, no Lab 10. A gente tem o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, de iniciação científica. Nós temos alunos de graduação que vêm trabalhando também nesse projeto e iniciando o seu processo, sua carreira acadêmica, né, nesse processo,
de iniciação científica, e também a utilização de outras espécies. A gente tem estudado outras espécies para ver a sua cinética de crescimento e a sua produção lipídica nesses meios, né? Como eu falei, o teor de lipídios, ele varia de espécie para espécie. Então, nós temos estudado outras espécies nesses meios de cultivo. A gente tem estudado também a possibilidade de implementação de sistemas de cultivo em larga escala. A gente tem estudado outras configurações, além da que a gente usou, no processo de separação com membranas cerâmicas. Nós montamos um sistema de separação com membranas em série, em paralelo, e aí nós temos estudado essas outras configurações ou utilização de maiores elementos de membrana para aumentar ainda mais a obtenção dessa biomassa seca, certo? E também nós temos estudado uma fase além desse trabalho, que é produzir o biodiesel realmente, a partir dessas biomassas produzidas a partir de microalgas em meios de cultivos baratos, certo? A partir do reuso de águas residuárias e da utilização de águas subterrâneas impróprias para o consumo humano, certo? Então, pessoal, é isso. Quis mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, né, que abriram esse espaço para a gente estar mostrando um pouquinho. Agradecer também ao pessoal do Lab 10, à Universidade Federal, que tem aberto essas possibilidades de continuar os nossos estudos aqui. Muito obrigada. Bruna, essa sua apresentação também não tem o código, né, do Media Code, tem? Tem mais um aí? Tem sim, deixa eu passar aqui. Porque nós queremos isso. Eu quero ter essa minha apresentação no meu celular, porque ela foi maravilhosa. Já está baixada. Olha, eu fiquei aguardando aqui as perguntas. O pessoal não fez perguntas ainda, mas eu vou fazer. Primeiro, quero parabenizar, viu, Bruno, pelo seu trabalho, de toda a equipe. É muito gostoso a gente assistir trabalhos como esse de pesquisa, né, que envolvem, vamos dizer, desenvolvimento. E eu tenho, não perguntas técnicas, porque eu nem tenho, acho que, a competência necessária para formular perguntas para você diante de tamanho nível de detalhamento que você expôs aí para a gente. Mas eu queria perguntar alguma coisa no seguinte sentido. Para esse projeto, nós tivemos financiamento do MCT ou de algum órgão do governo para poder você desenvolver esse trabalho tão maravilhoso que eu tive a oportunidade de assistir. Então, esse projeto ele foi financiado, ele foi o meu doutorado, né? Então, eu teve a bolsa de doutorado, e o Lab 10 ele investiu também na parte estrutural, na parte de insumos, para o desenvolvimento desse projeto. Todos esses materiais, esses ambientes onde vocês desenvolveram essa pesquisa é do Lab 10? Isso, foram nas nossas dependências aqui no Lab 10. Vocês, em algum momento, sentiram falta de algum equipamento especial, algum equipamento para análises para essa pesquisa? Ou vocês tinham todos esses recursos aí, ou o projeto, o próprio Lab 10, conseguiu suportar, vamos dizer, esses equipamentos necessários a esse trabalho? Então, para a fase de produzir o biodiesel, a gente não teve essa oportunidade, né, de produzir, devido justamente à falta do equipamento, do know-how, né, de se fazer esse estudo. E aí nós estamos buscando, né, estudando, se aprofundando nesse processo de produção do biodiesel propriamente dito, né, para fechar esse ciclo desse projeto.
E sobre essa questão que você acaba de falar, do biodiesel, vocês tiveram consultas ou vocês levaram esse projeto para os produtores em escala desse biodiesel, vamos dizer assim? Tiveram Não, aí, manifestações? essa parte aí também a gente está continuando buscar esses produtores, né? Nessa continuidade que a gente deu ao trabalho, a gente tem buscado esses produtores, né? Tem buscado isso aí. É importante a participação nessa hora da iniciativa privada, né, Bruno? Isso, Mas exatamente. eu acho que não vai faltar pessoal interessado nesse tipo de desenvolvimento. Eu vi aqui nas apresentações, tinham lá plantas onde eram feitas a obtenção aí da biomassa, né? Esses locais, eles são todos aí na universidade? Não. Aí foram na parte teórica, nas minhas pesquisas, eu encontrei essas fotografias, né, de produtores. Eu acho que até não é nem aqui no Brasil, né? Foram para ilustrar mesmo a minha apresentação e meu trabalho de tese. Muito legal. Você pode descompartilhar a Sim, sua eu estou apresentação? tentando aqui. Parou? Aí sim. Eu vou Pronto. comentar algumas coisas que agora chegaram as questões. Vamos ver se a gente consegue, além dos elogios, né? O Sérgio Luiz Barreto comenta: excelente projeto, excelente explanação. Parabéns, doutora Bruna. Obrigada. Poderia disponibilizar o seu e-mail de contato, doutora, para que essas pessoas façam contato posteriormente? Certo. É Bruna Silveira Guimarães. Coloca no chat, o Vou pessoal. colocar no chat, é verdade. Vou colocar aqui. Enquanto você coloca, tem aqui um comentário do nosso colega Eduardo Garcia. Parabéns pela apresentação, iniciativa e comprometimento de nossos irmãos meteorologistas do Nordeste. Sem Obrigada. dúvida, uma região especial e de grande destaque no cenário nacional. Certo. O professor Kevin está aqui do meu lado, mandando um abraço para todos. O Eduardo diz: só conheço feras aí do Nordeste, e hoje conheci Que mais uma. bom. Magnífica apresentação e sucesso no projeto. Muito Aí nós obrigada. temos também um comentário, talvez uma pergunta, do Paulo André Caetano. Bom dia, professora. O desaguamento de microalgas. É até engraçado falar microalgas, né? Porque dá vontade de falar microáguas. Isso. Vamos repetir, o desaguamento de microalgas em leito de secagem de campo aberto seria possível como complemento do sistema de membranas cerâmicas? Pergunta. E Sim. seria possível o uso de membranas cerâmicas como polimento de efluente final de estações de tratamento por iodo ativado? Grato pela palestra e bastante orientativa. A palavra é sua, Bruno. A gente tem essa possibilidade, sim, de utilizar essa membrana como um pré-tratamento, né? E pós-tratamento também, para fazer esse tratamento dessas águas e utilizar essa membrana como um adendo nesses sistemas de tratamento, sim. Pode utilizar em vários sistemas aquosos de várias naturezas, né? Vários efluentes. Muito bem. Bom, eu não tenho mais perguntas, mas eu aprendi muita coisa hoje com você, viu, Bruno? Que bom, Uma então. delas, eu achei que o subterrâneo, as águas subterrâneas do Nordeste fosse tivesse maior potabilidade. Mas, em contrapartida,
elas não são potáveis. Em sua grande maioria, não. São águas altamente insalubres, fora dos padrões, né, de potabilidade, e aí a gente pode ou dessalinizar, né, essa água para consumo humano, ou utilizar para outros fins também. Mas vocês já têm aí boas soluções para pegar isso tudo e transformar em água potável, né? Pela Isso apresentação também. ontem do Dr. Kepler, a gente viu... pode, além de se produzir, utilizar essa água salobra, subterrânea, a gente pode também utilizar o concentrado do processo de dessalinização para se produzir essas microalgas também. E isso tudo me parece que vocês devem ter projetos aí para a área agrícola, né? Para o desenvolvimento de... Eu não imaginava que o sal, né, obtido nesses processos todos, esses concentrados, fossem importantes também para o desenvolvimento da agricultura. Eu confesso que eu tenho aprendido bastante aqui com vocês e hoje aprendi muito mais com a sua palestra. Isso. Pois não. Essas águas, né, salobras, são fonte de alimento, né, de nutrientes para tanto se produzir em sistemas hidropônicos, por exemplo, como para se produzir essas biomassas de microalgas, não é isso? Fantástico, fantástico. Bom, Bruna, eu não tenho aqui, tem uma colega, Maísa Daniela, pediu para disponibilizar, você pode pôr o QR Code novamente aí, da sua apresentação? Eu vou assim, compartilhar novamente aqui, então. Isso, aí o pessoal já enxerga e Está já dando pode... para ver? Eu lembro que essas palestras, elas poderão ser compartilhadas para qualquer pessoa que tenha interesse nessa matéria. É importante divulgar esses trabalhos como o que nós estamos assistindo hoje, né, da Bruna Silveira, da doutora Bruna Silveira. Eu confesso que eu não conhecia praticamente nada sobre essas realizações e quero parabenizar todo o time do laboratório, né, e aí da Universidade de Campina Grande. A partir do contato que eu tive com o Kepler, com vocês, né, teremos hoje à tarde mais uma apresentação do nosso colega do time aí também. Depois que eu conheci vocês, eu virei fã. Tenho certeza que nós vamos divulgar bastante o trabalho de vocês aqui em São Paulo, que eu acho que o pessoal precisa conhecer. O time de Campina Grande... portas abertas para vocês aqui, quando quiserem visitar, conhecer a nossa cidade. Logo, logo, eu acredito que esse problema do coronavírus, né, da Covid-19, está acabando. E em breve nós vamos viajar e visitar vocês aí, que realmente eu conheço Campina Grande, mas não conheço o laboratório. Mas eu quero conhecer o laboratório de vocês, porque realmente vocês estão fazendo um trabalho de altíssimo nível e as pessoas precisam conhecer. Então, eu acho que já chegamos no horário, Bruna, só me resta agradecer, parabenizar pelo seu desenvolvimento aí e nos vemos no período da tarde, porque eu acho que agora você pode assistir um pouquinho das apresentações do nosso Metro Águas. Então, se você quiser fazer mais um comentário, nós temos um tempo, se não, a gente passa a palavra depois para a Patrícia fazer o encerramento. Diga, Bruno. Eu só queria agradecer, né, a oportunidade da gente mostrar, compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem feito. E se você, Celso, puder entrar em contato com o MCTI, informar da nossa apresentação, eu lhe agradeceria muito. Com certeza. Com certeza, vou encaminhar um comentário para o Paulo Alvim, que já recebeu, inclusive, a programação, né?
porque realmente merece ser divulgado. E eu tenho certeza que eles vão receber isso e vão investir mais aí no trabalho de vocês em Campina Grande. Muito Ok. obrigado, Bruno. Obrigada, bom dia para vocês. Deus abençoe vocês. Patrícia, Amém. encerra porque está todo mundo com fome. Então, vamos lá. Então, agradecemos mais uma vez a doutora Bruna, ao moderador professor Celso. Encerramos essa manhã. Vamos fazer um intervalo para o almoço, né? Retornando às nossas atividades às 14 horas. Estejam conectados, estejam conosco. Até às 14. Tchau, tchau. Bom almoço.